Eu tinha, a Laura tinha 3 anos, minha menina hoje tem 18. Ela tinha 2 para 3 anos, eu morei num prédio aqui em Bauru. Aí tô descendo do meu andar pro térreo para brincar com ela ali no playground. Aí entrou uma senhora, uma senhorinha mesmo, vou chutar ali na casa dos 80 anos, uma senhora querida, muito, muito carinhosa. E ela vira para mim e fala assim: o senhor é um homem de sorte. Aí eu olhei para ela e, por quê, senhora? Porque um pai que tem uma filha mulher não morre sozinho. É verdade. Macon, eu tenho um garoto também. Sim. Menina, cara, ela olha pra mim, minha menina, sempre foi assim. Ela olha uma pelinha não sei aonde, que não sei o quê, uma manchinha não sei onde. O moleque não, já chuta a porta, faz xixi fora do vaso, fecha a geladeira com o pé. Sabe, cara, é outra pegada, é outra pegada. A rota na mesa, sabe aquelas coisas assim? O moleque é Sim. outra vibe. Agora, menina, bicho, é de um carinho, é de um zelo com o pai, né? O pai é a primeira paixão, né, dessa criança que chega e tem no pai o super-herói de verdade. Então, cara, olha, eu tenho certeza que a alegria na tua casa vai ser multiplicada com a chegada da tua menina, Marcon. Com certeza, agradeço. É a Aurora, né? Se Deus quiser, em setembro ela tá aí. Corre o risco de nascer dia 7 de setembro, acho que seria uma data muito bonita para ela nascer, até pelo que o pai representa, né, Pitoli? Até se tu me permite, ontem recebi, a gente vê que a Auriverde realmente é um canhão de audiência. A gente fica muito contente de ter esse espaço, poder participar todas as quartas-feiras, hoje de forma excepcional na terça. Mas ontem tu deu a lista aí de quem estaria a favor ou contra, ou até eventualmente neutro da anistia. Eu não sei quem fez o site, tá? Eu não fui consultado por quem fez o site, e eu acho que é uma iniciativa fantástica. Quanto mais transparência a gente puder dar, melhor. Eu acho que eu sou um defensor disso, tanto é que nós criamos o placarcongresso.com, que não deixa dúvida se o parlamentar é um vendido ou não é. Isso é muito importante, isso mudou muito as coisas aqui na casa. Muitos parlamentares hoje se preocupam com a orientação da oposição justamente porque sabem que depois serão cobrados. E, eventualmente, quem fez o site, que eu confesso para ti, Pitolio, eu não consegui ainda descobrir quem o fez, me colocou como neutro, né? De uma forma que eu parto do pressuposto que foi um erro de digitação. Porque eu, na semana passada, na terça-feira, fiz inclusive um discurso fortíssimo pela anistia, né? E tu é prova viva de quanto Sim. eu, ao longo dos anos aqui que a gente está junto já, esse a gente vai para o terceiro ano juntos, eu defendo essa pauta. Então, eu, sinceramente, a pessoa que fez, certamente teve algum lapso aí e me colocou como neutro. Então, eu quero reafirmar para a audiência da Auriverde, como já reafirmei ontem por diversas pessoas que vieram me contatar, que eu só não sou favorável, como eu sou um entusiasta da causa, eu trabalho pela causa. Né? Eu acho que a nossa principal pauta hoje é tirar pessoas como a Débora da cadeia, sendo que ela somente, todo mundo já sabe a história dela, a questão do perder o mané com o batom. Então, só para reforçar aqui, Pitoli, eu vi alguns nomes ontem também, que eu, de conhecimento, sei que também serão favoráveis. Posso trazer um aqui de uma Claro. forma bem tranquila, que é a Anne Ortiz. Por exemplo, a Anne, ela com certeza absoluta e inequívoca, ela é favorável. Ela também estava como neutra. Olha, Então, Macon, assim, nesses casos, eu fiz a defesa aqui prévia, viu? No teu caso, óbvio, o teu caso, eu disse, eu falei, olha, provavelmente, talvez seja uma consulta feita à liderança do partido, no caso a Renata Abreu, não teu, né, do Podemos, enfim, não sei se isso aconteceu dessa forma, mas eu sei o que pensa o Macon, eu sempre disse isso aqui, e a Anne Ortiz também. Eu disse aqui, é uma questão de liderança, não sei quem comunicou, mas de fato são parlamentares que não deixam dúvidas. Né? A Anne é uma delas e você, bom, você está em casa, Marco. Eu não tenho. A gente sempre soube do que você pensa. Olha, jamais contestei essa posição do ponto de vista do Marcon. Do site, sim. Né? Mas a tua posição não tenho dúvida, viu, Marcon? inclusive, tu não vai lembrar, porque são muitos assuntos, mas teve uma pesquisa do ranking dos políticos que foi depois divulgada, acho que foi na Folha, no Estadão, que eu trouxe em primeira mão, que eu tinha um resultado, e eu trouxe aqui mostrando que a maioria dos parlamentares já era favorável. Então, só para deixar a audiência bem clara, né? Inclusive, ontem é legal às vezes ter uns feedback, né? Porque eu acho legal cobrar, e eu sempre incentivo que cobre os parlamentares. E um dessas cobranças, uma dessas pessoas que veio me cobrar, que era um eleitor meu do Rio Grande do Sul, veio me cobrar, né? E eu disse para ele, Tchê, você passaram, né? Tu sabe, me acompanha.
E ele, inclusive, disse: tu nunca me decepciona. Eu digo: bom, que bom, né? Fico feliz em ouvir isso, porque o objetivo é justamente representar a população. E é bom a gente trazer também, né, Pitoli? Há poucos instantes atrás, eu não sei se tu já repercutiu isso aqui na rádio, mas o Eduardo Bolsonaro Sim. decidiu se exilar nos Estados Unidos, e isso eu entendo que politicamente, neste momento que a gente vive no Brasil, é uma bomba atômica sobre o que a gente tem vivido, né? Ele é um filho de um ex-presidente, é um parlamentar eleito no Brasil, e o Brasil que tentam vender a imagem de viver uma normalidade democrática, coisa que todos sabemos que não existe, né? A gente foca muito na figura do Alexandre de Moraes, mas existem outros ministros, como o Toffoli, por exemplo, que anulou basicamente toda a Lava Jato, inclusive com réus confessos que devolveram o dinheiro. Ou seja, o esquema que se instalou nesse país para defender os errados, defender quem realmente luta contra o país, que é o que essas pessoas fazem, realmente está muito enraizado. E eu acredito que essa atitude corajosa, muito corajosa, e aqui a gente precisa aplaudir de pé o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, porque, sinceramente, não é fácil o que ele está fazendo. Muitos vão ser hipócritas e dizer: mas vai morar nos Estados Unidos. Ué, o paraíso não é Cuba, né? O paraíso não é a Venezuela, o paraíso não são esses países. Então, ele estar longe de seus familiares, longe das pessoas que ele ama, longe do convívio dos seus amigos, da sua vida rotineira, como todos nós temos uma rotina. Abrir mão disso para denunciar os absurdos que a gente está vivendo no Brasil, talvez esse seja o estopim que faltava para que o mundo enxergue o Brasil de uma vez por todas como uma ditadura do judiciário capitaneada por um homem que não tem nenhum voto, que foi colocado lá por uma ironia do destino. Todo mundo sabe o conto da questão do Temer, que indicou o ministro Alexandre de Moraes, e ele realmente se perdeu completamente na atividade como ministro, né? A gente fica com aquela sensação que realmente ele está a trabalho do mal, mas a gente tem que dar o ônus da dúvida de ele ter se perdido, ter se afogado no poder que foi dado a ele. E hoje o Brasil não tem mais lei, né, Vitória? A gente teve uma entrevista que a Júlia Zanata, que sempre participa aqui às segundas-feiras, minha amigona, estava dando, acho que na CNN, discutindo com a Sâmia. E a Sâmia, tu vê que eles não têm mais nem vergonha quando a Júlia Zanata fala da questão da anistia, de ter os votos necessários. Ontem, inclusive, eu viajei com um colega do Podemos e ele me disse que vai votar favorável. Então, ele é um parlamentar de centro e vai votar favorável à anistia. Então, o que, que a gente tem neste momento? A Sâmia, por exemplo, sem pudor nenhum, na frente das câmeras, disse: olha, se vocês conseguirem aprovar a anistia, a gente ingressa no Supremo e consegue derrubar. Então, assim, isso não é democracia, isso não é a vontade popular representada através do Congresso, e isso se passou de todos os limites que seriam aceitáveis há muito tempo, né? Há muito tempo se passou de todos os limites. A gente tem hoje um país onde, por exemplo, o Sérgio Cabral, condenado a 450 anos de cadeia, grava vídeos em uma piscina aquecida na sua mansão no Rio de Janeiro. Ele que foi condenado por todos os crimes que podem se imaginar de corrupção, enquanto a gente tem a Débora, dentre outras pessoas, condenadas. A Débora, aliás, né, Pitória, é bom a gente lembrar, a audiência, ela não está nem condenada, ela está em prisão preventiva. O julgamento dela é agora, nos próximos dias, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que certamente será condenada a 17 anos. Então, essa atitude corajosa do Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos, não resta a menor dúvida, vai trazer mais luz ao que está acontecendo aqui. Hoje, o próprio Metrópole trouxe a informação que os Estados Unidos estão montando sanções contra o Brasil, contra esse ministro, dentre outros, né, delegados e por aí vai, por eles terem tirado redes sociais ou ter tido mandatos de prisão contra cidadãos americanos, né? Então é bom esclarecer a audiência que os Estados Unidos, eles não, até agora, eles não estão preocupados com os brasileiros, eles estão preocupados com os cidadãos americanos que foram perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que a gente tem visto, e já sabe, todo mundo já sabe, essa pressa inigualável, nunca antes vista neste país, de julgar o presidente Jair Bolsonaro e colocá-lo detrás das grades e, como ele mesmo disse, tentar envenená-lo. Então esse é o país que a gente vive hoje, e essa mexida de pedra num tabuleiro de xadrez que o Eduardo provocou hoje, eu acredito que tende a acelerar os frutos que ele estava plantando ao estar nos Estados Unidos.